Fala, minha tropinha, trazendo pra vocês mais um manhuazinho novo. Ó, esse aqui tá top também, então dá uma chance pra ele, é isso, vamos que vamos. A história começa mostrando um lembrete que faltam 25 dias pro vestibular. O nosso provável protagonista já tá desesperado. Ele percebeu que voltou pra antes do vestibular. Essa daí é a turma 7, turma do terceiro ano do Colégio Ansheng. Nosso protagonista tá surtando por ter reencarnado. O problema não é bem ter reencarnado, mas poderia pelo menos ser depois da faculdade. Antes do vestibular foi muita sacanagem. Na história nos conta um pouco do mundo, e é o mesmo de sempre. Bestas aparecem no mundo secreto, encontram Fenda pra invadir a Terra e matar todo mundo. Pra lutar contra isso, eles desenvolveram os genes bestiais. Basicamente é uma injeção de besta no seu corpo. E claro, depois da injeção, se você despertasse uma besta muito foda, você vira um caçador estrela. Nesse mundo também é assim. O que domina é a lei do mais forte. Todo o resto é relevante. A única coisa realmente importante é o culto marcial. Nosso sisteminha aparece e diz que a introdução no outro mundo foi completa. O anfitrião agora tá no corpo do Ire. Pra garantir que não vai dar BO, ele ainda vai dar algumas memórias de grátis. Mas basicamente é isso. Ele jogou o cara no outro mundo e tchau e benção. Boa sorte pra você, meu camarada. O prota pensa nessa história de Ire, um estudante do ensino médio. Enquanto isso, toda a turma ri da cara dele. Lembrando que esse maluco tava em pé, gritando pra todo mundo. É aí que uma doidinha manda ele sair logo da escola. Ele já é um fracassado. A melhor coisa que ele tem pra fazer é virar um operário. Mas o prota, que já assistiu muito manhwa na vida, sabe que toda história de protagonista humilhado tem uma vilã chata. É de lei. Analisando as memórias do garoto, o prota percebe que ele perdeu os pais no segundo ano. Aí acabou que ele perdeu o foco nos estudos e no treino. Suas notas caíram e acabaram prejudicando a média da sala. Finalmente o prota cai na real. O moleque que fez a cagada toda e ele que vai ter que sofrer as consequências. O motivo é porque o moleque não estudou, então a vida dele tá fadada ao fracasso. O professor pergunta se todo mundo da turma tá pronto. Agora é a hora de ter a injeção. Aqueles que estudaram vão ter uma vida mansa, mas os que não, eles sentem muito. O prota já tinha caído na real que realmente ia dar muito ruim, mas com o professor motivando assim, dá até uma vontade de ir embora e virar operário mesmo. Não, ele tira isso da cabeça. Ele já herdou o papel do Ire, por mais que ele tenha sido um fracassado. Mas não tem problema, ele vai fazer de tudo para consertar o erro dele. Todos já estão no ginásio e os figurantes estão se perguntando o que eles vão despertar. As injeções finalmente chegam. Esses frascos aí contêm o soro do despertar genético. Ele contém o gene primordial de todas as bestas mágicas. Pelo menos as já registradas, né? Depois da injeção, você absorve aleatoriamente uma delas. Normalmente, quanto mais forte o corpo, mais poderoso o gene despertado. As primeiras pessoas são chamadas e começam a receber o soro. Vale minha Nossa Senhora, parece que estão sendo possuídas. É o soro do gênio ou do arrebatamento? O prota não estava muito confiante de injetar não, vendo toda a situação. Mas que se dane, ele já tá ali mesmo. Logo em seguida, o olho dele parece um farol de milha. Provavelmente o nosso garoto vai despertar um dragão brabo. Não vai não, deixa pra lá. Não aconteceu nada. A vilã chata pra caramba aparece e percebe que ele ainda não despertou. Ela diz que um guerreiro que não desperta é como um pássaro sem asa. Em outras palavras, tá totalmente ferrado. Mas é aí que o garoto sente uma sensação estranha. O sisteminha avisa que o modelo do monstro infinito foi adquirido. A vilã pergunta o que tá acontecendo, mas o prota só manda ela sumir dali. Ela não acredita muito e manda ele parar de fingir. O prota agora pede pra todo mundo sair de perto dele, mas ninguém acredita, né? É aí que ele desperta a Veiga dos Targaryen, porque olha o tamanho desse dragão, meu amigo. Com essa pressão absurda, ele leva todo mundo pra longe. Os mais fortes da sala começam a olhar. Eles não conseguem acreditar que tem alguém mais forte que eles. O prota simplesmente invocou um dragão de ranquear, Tymura, chama enfurecida. Olhando para os seus dedos, ele se pergunta se aquilo ali é o dedo de ouro que o sistema deu para ele. Engraçado que eu não me lembro do sistema dando isso não. Outra informação importante, não se esqueçam que esse miserável tá com o sistema infinito. Com a pressão que o prota soltou, nem a vilã chata, a Yang Xin, aguentou. E olha que ela despertou uma besta mágica de segundo grau. Com medo do potencial do prota, algumas pessoas já começam a se curvar para ele. O alto-falante manda todos os alunos que despertaram seguirem pro prédio. Tá na hora do teste. Logo em seguida a gente vê o dispositivo de detecção de gene. Ele pode testar o gene da besta mágica e o nível marcial do usuário. O Li Shiwan é o primeiro a ser testado. Ele despertou uma besta mágica do terceiro grau, o inseto espinha veloz. Shuzou é o segundo. Como ele é o melhor da classe, ele despertou o nível marcial de nível 9 e também despertou a linhagem mais forte entre os dragões de terceira classe, o dragão demônio de gelo. A Liu também despertou um aprendiz marcial de nível 9 e sua besta é o pássaro fantasma, que tá no quarto estágio, então provavelmente ele é a mais forte da província. O Ire tá só de longe observando.
Finalmente o garoto é chamado. E a turma inteira tá ansiosa pra ver o que ele vai despertar. Lembrando que até um tempo atrás ele tava sendo desprezado por todo mundo. Foi só mostrar um pingo de poder que tudo mudou. A lei do mais forte habita esse mundo em sua totalidade. Isso tá muito claro. Rapaz, o homem tá falando bonito, ó. Quero ver alguém dizer que eu não sou culto. Tá todo mundo ansioso, querendo saber o real resultado. Até o Shuzu. Pra ele, realmente, o Proto é alguém a se observar. Mas é aí que o sistema da máquina não detecta muita coisa. Somente informações básicas. O pessoal anuncia que o nível marcial dele é 3. Pelo menos a linhagem de besta mágica dele é desconhecida. Mas, né, vira chacota mesmo assim. Nível marcial 3 é o nível de uma criança. Só que pro Prota tudo saiu como esperado. O modelo marcial dele não foi detectado. Mas ativou a notificação do modelo do monstro infinito. O modelo do Prota é diferente do modelo deles, mas isso não significa que é algo ruim. Com essa cara de psicopata, ele admite. Contanto que ele cumpre os requisitos, ele tem direito a monstro infinito. Me dê, papai, me dê. De graça, o mano se tornou o rei dos monstros. Um tempo se passa e a gente sai do ginásio. Agora o professor tá indignado que o Proto tá pedindo uma licença, dizendo que vai estudar em casa. Mas experimente falar isso pra um professor e achar que ele vai acreditar. O Rie tá dizendo que realmente quer melhorar. Ele tá muito atrasado e precisa de um treinamento especial agora. Se ele não pegar o ritmo de todo mundo, ele não vai ter nenhuma chance. O professor fala que ele realmente é bem fraco. Por mais que tenha despertado a linhagem, a sua base é muito fraca. O melhor que ele tem pra fazer é aceitar a derrota e esperar o próximo ano. É mais fácil repetir, não tem por que ele ter pressa. Mas o Protinho é persistente, ele usa a tática dos olhos fofos. Ele fala que por tudo que é mais sagrado ele tá falando a verdade. Vendo que o Prota realmente tá sendo sincero, o professor concorda. Mas no ano que vem ele vai ter que voltar pra repetir tudo de novo com o professor. Um tempo se passa e a gente vê o centro de guerreiros de Ansheng. O Rie fala que dinheiro ele tem bastante. A casa dos pais dele foi hipotecada por 600 mil e ganhou mais 1 milhão da indenização do acidente. Sendo assim, para aumentar o seu poder, ele tem duas opções: subir de nível como guerreiro e a outra é aumentar a taxa de contrato com o modelo Timora. Lembre-se, Timora é o dragão. De acordo com o sistema, o modelo infinito vem com 1 ponto de compatibilidade, mas o da Timora veio com 3. Um é garantido, então de onde vem os outros 2? Só tem uma resposta possível. A Timora absorveu essa compatibilidade do soro. Isso prova que o soro genético aprimora a habilidade do modelo. Então, ao invés de se matar treinando, o Prota vai gastar dinheiro aumentando a compatibilidade do modelo. Então não tem outra, é soro pra dentro, meu amigo. O Prota segue pela catraca do prédio, mas é aí que ele se assusta. Todo mundo no local despertou sua linhagem. Ele sabe disso porque depois que despertou a Timora, ele ganhou uma habilidade sensorial única, o campo magnético vital. Vendo toda essa galera, a vontade do Prota é de lutar. O menino não tá se aguentando. Isso porque a Timora, chama enfurecida, é o rei das bestas no mundo dele. Enquanto se segura, alguém chama por ele. Uma mulher com muita força e muita determinação fala pra ele pra não ficar olhando os outros assim, descaradamente. O Prota pede desculpa e diz que veio ali só comprar uns remédios genéticos. A mulher diz que tudo bem, provavelmente ele não consegue se controlar ainda. Deve ter acabado de despertar seus poderes. Mas comprar remédio genético? Ele já tá nessa fase? O Prota pergunta se tem algum problema, mas a mulher diz que não exatamente. É só que remédio genético não é barato e com o tempo pode causar resistência. Curioso, o Prota pergunta pra sua irmã mais velha: quanto custa o frasco do soro genético? Ela diz que no estágio dele uns 400 conto. É aí que o Prota vê o problema. Se ele gastasse todo o dinheiro que tem, ele não compraria nem 5. A solução é perguntar pra garota se ela não sabe de alguém que tem algum desconto. É aí que ela puxa um cartãozinho. Aquele é o cartão de visita da veterana. Com isso, talvez ele consiga algum desconto. Feliz da vida, o Prota se despede. Quem não gosta de um desconto, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Chega de enrolação. Agora a gente vai pro próximo passo. As compras bem caras. Depois de gastar uma grana, o Prota já tá de volta em casa. Pelo visto, ele já até usou o soro. A compatibilidade subiu de 3 para 7. A cada injeção de soro, o seu físico também melhorou muito. O que ele fez em minutos, outros estão demorando anos. O moleque tá feliz porque sabe que tem um hack. Se no final do ano ele não conseguir passar e superar os gênios, é porque realmente o erro nem é dele. O hack que é muito fraco. Mas tá bom, chega de enrolação. Agora é partir pro reino secreto. As fendas dos reinos secretos são idênticas às masmorras. Seguem a mesma classificação. Vai de S a E. Quanto maior o rank, mais fortes os monstros. Claro que ele foi pro reino secreto de nível E. Ele sabe que tem hack, mas também sabe que não é imortal. O Prota chega até a atendente e diz que reservou um ingresso. Assim que ele assina os termos, ele segue pra fenda. Engraçado que eu achei que ele já tava lá dentro, mas pelo visto não.
O menino tá feliz que vai poder bater nos outros, mas ele também sabe que ele só tem bestas fracas. A maioria já foi resetada, só restou algumas pros novatos. Mas também não quer dizer que não dá pra dar uma brincada. O importante é poder bater, meu amigo. Assim que ele pulou em direção ao portal, ele já chegou do outro lado. De cara, ele já fica assustado. Ver nos livros e na vida real é coisa completamente diferente. O lugar realmente é muito lindo. O que ele não vê é que já tem um coelho agarrado na cola dele. De lei, né? Todo início tem que ter um coelhinho. Mas esse coelho aí, eu acho que é o mais tenebroso que eu já vi. E olha que é o bicho mais fraco, hein? O monstro pula pra pegar o Irê pelas costas. O problema é que ele já tinha sentido o monstro. Isso por conta da habilidade de campo magnético. Sem demorar muito, ele estraçalha o coelho. Dele sai um núcleo mágico branco, com uma qualidade até que média. Provavelmente vale os 1000 wons. Até pode valer uma graninha, mas coletar núcleo de besta do primeiro rank não vale tanto a pena. O melhor é encontrar bestas do segundo rank. Rapaz, eu acho que eu tô enganado, não é possível. Como que isso é uma fenda de rank E, com um monstro desse tamanho e com essa potência? Por incrível que pareça, o Prota gosta de ver. Ele queria essa besta de segundo rank. O pior é que realmente ele corta a besta com facilidade. Eu imaginei que ela ia aguentar pelo menos um pouco de trocação, né? Mas pelo visto não. O protagonista cortou fácil porque ele tinha lido toda a enciclopédia dos monstros. Esse aí realmente tinha um casco duro, mas no abdômen era bem fraco. Ah, mas pelo visto ele não matou, só conseguiu causar um dano nela. Enquanto ela vem rodando, ele ativa sua arte marcial e solta um hiper raio. Eu imaginei que a arte marcial seria o quê? Trocação, esquiva, soco, pá. Mas pelo visto não. Ela também abrange poderes mágicos. Mas o monstro também não é fraquinho assim não. Ele consegue lançar suas lâminas. Por essa o Prota não esperava. Mas pra ele também não é algo impossível pra se desviar. O único mal é que a lâmina passou perto da blusa dele e acabou rasgando. Isso deixa ele com bastante raiva, porque a blusa foi bastante cara. Mesmo no seu nível atual de artista marcial, ele não tá conseguindo fazer muita coisa contra a criatura. Então não tem jeito, ele vai ter que trapacear. Ele ativa a Timor Enfurecido, linhagem do Imperador Demoníaco. Na hora, o poder dele foi aumentado de 15 para 21. De quebra, os seus braços se transformaram na Timora. Sentindo a aura, o monstro grita de raiva. Ele parte pra cima do Prota e o Prota pra cima dele. É aí que o nosso garoto rasga ele todinho por dentro. Depois de finalizar o monstro, ele começa a desativar o poder. Basicamente, o corpo dele fica muito quente, parecendo um motor a jato. Olhando pra sua espada, ele percebe que ela foi corroída. Uma espada de 250 mil não aguentou um monstro de nível 2. Com certeza isso foi um golpe, não tem nem como. Tudo bem que ela foi corroída, né? Mas pô, 250 mil. Escutando sua barriga roncar, o Prota percebe que tá com fome. Essa sua primeira caçada deixou ele bem exausto. E pra melhorar, o burro não trouxe nem comida. É aí que ele começa a sentir um cheiro delicioso. É o núcleo do inseto demoníaco. Dessa vez ele não é branco, igual o do coelho, mas sim verde. Já que tá com cheiro bom e o Prota tá com fome, então que se lasque, ele vai mandar pra dentro. Ele faz um esforcinho pra descer e logo em seguida já tá dentro do seu corpo. Assim que ele come, a compatibilidade aumenta de 7 para 7.3. O moleque fica feliz, agora ele achou o farm infinito. Gastou milhões e milhões comprando injeção, mas agora ele arrumou um jeito de fazer de graça. O melhor é que ainda mata a fome. Triste, ele começa a chorar porque gastou todo o seu dinheiro à toa. Mas tudo bem, não dá pra recuperar o dinheiro perdido. Ele vai transformar isso em motivação e vai passar o dia todo ali caçando. A primeira coisa que ele faz é ativar o campo vital. A história não mostra pra gente o garoto lutando, mas algumas horas se passaram. Sua compatibilidade com a Timor agora tá 9% e seu físico geral tá 15.8. Depois de atingir 9% de compatibilidade, consumir mais núcleos brancos, no caso do coelho, não faz mais diferença. Então a melhor coisa que ele faz é vender, pelo menos assim ganha um dinheirinho. A atendente fica desacreditada. O moleque conseguiu vários núcleos brancos e alguns verdes. Até aí tudo bem, o problema é que ele é um estudante. Não era pra ele estar fazendo essas coisas. De acordo com as regras do governo, um artista marcial precisa entregar 1/10 de tudo que ele faz. No caso, para entregar um núcleo verde, ele precisa entregar 5 brancos. Um tempo se passa e agora faltam 9 dias pro exame de admissão da faculdade. O Prota já tá no reino secreto de classe D. Lá dentro a gente vê o grupo querendo completar a missão Flor de Jade Sangrenta. Só que a mulher do grupo reclama, dizendo que eles estão com uma pessoa a menos. Lin He, o chefe do grupo, diz que não tem problema. Ele contratou mais um. Claramente que é o Prota, mas usando o nome de Pazlan. O motivo é que ele é um estudante, não pode participar das raids. Mas, pra burlar isso, ele contratou uma agência ilegal. O líder fala que esse nome é bem estranho, só que o Prota falou que não teve jeito. Ou era isso, ou era um BO grande com direitos autorais. O Lin He fala que o time dele vai deixar o Prota só observando. Então, por favor, ele não deve atrapalhar. Ele só tá ali como figurante, só pra preencher a vaga. Com tudo acertado, eles partem pra raid. De acordo com o rastreador, a Flor de Jade Sangrenta tá à frente
restante deles no oásis. Ela tá sendo protegida por um monstro de nível 2, com a linhagem nível general. O Irê reflete que da última vez era uma floresta tropical, mas agora já é um deserto. Isso significa que os reinos secretos não estão conectados, são mundos diferentes. Olhando pra trás, um dos membros percebe que ratos demoníacos estão seguindo eles. Mas também não tem problema, o chefe pede pro Rod cuidar deles. Ele faz sua cara de brabo, joga sua faquinha e leva todo mundo. Pra melhorar, a faquinha dele ainda explode. O cara quer ter 100% de certeza que eliminou as criaturas. Ele infundiu energia marcial no dardo. Aí, assim que atingiu o alvo, ela explodiu, como uma bomba. Focando mais à frente, eles estão chegando no oásis. E já que eles estão tão perto, eles desembarcam e decidem ir a pé. O Prota, que é um cabaço em dungeon, pergunta qual o motivo de não estar indo de jeep. Mas o líder explica o óbvio. O jeep chama muita atenção. Assim que explica pro Prota, ele começa a passar o plano. A Xiao Xia vai jogar a granada de choque pra atrair as bestas. O Xiao e o Rude vão armar as armadilhas. O velho Liu vai ser o fogo de supressão. E o líder vai cuidar da linha de frente. Só pra ter a certeza que o Prota entendeu, ele repete: não se mexa, só observe. As granadas começam a ser lançadas. Elas contêm feromônios de alto nível. Alguns bichos vão achar que seu território estão sendo atacados. Então eles vão querer investigar. É só falar nos malditos que ele aparecem. O primeiro é um monstro de rank 2, o dragão da terra. Pelo visto, o Rude já preparou as armadilhas. Mas tem alguém mexendo nelas? Vixe, lascou. Tem um carequinha acabando com o plano. Ele poderia fazer isso em qualquer momento, mas só foi fazer quando o monstro apareceu. Pense num bicho abençoado. A batalha no oásis continua. E por incrível que pareça, tá dando certo. O líder já conseguiu cortar a cabeça do dragão. O grupo se aproxima, percebendo que o dragão tá morto. Quer dizer, tava só na teoria, né? Porque o bicho parece estar se levantando. Falei que esse maldito tava se levantando. Lá vem ele com a garra pra cima do comandante. Alguém pula pra tentar salvar o Lin-He. Claro que é nosso Prota. O maldito não consegue ficar parado num lugar só. Ele ativa sua habilidade de longa distância e puf, lá se foi o dragão. O Lin-He não entende nada. Não era pro moleque ser só um novato? Como é que um novato conseguiu derrubar um dragão de rank 2? O importante é que ele conseguiu, né? Então o grupo tá bem feliz com isso. O Capitão Lin mostra que realmente agora o dragão foi derrotado. Eles até conseguiram coletar uma essência da alma dele, só pra deixar claro que isso aí é coisa rara. Não é fácil de conseguir isso não. O maldito do Prota tá lá atrás, achando isso bem gostoso. Chega tá babando. O Lin recomenta que dessa vez foi por pouco, mas graças a Deus eles derrotaram o dragão. Agora é só achar a flor. Do nada o Rude dá uma facada no líder pelas costas. Como assim? Como assim? Na hora todo mundo fica espantado com isso. Claro que o capitão também, ele não esperava isso do Rude. Então ele pergunta o motivo dele ter feito isso. Pela estatura, é o carecão que acabou de chegar. Ele diz que a resposta é bem óbvia. O Rude tá tentando ficar rico. Calma, calma, calma que o carecão tem nome. Esse aí é o Hu Peng. O Prota pergunta pra um dos membros se eles conhecem ele. E o membro responde que ele é um ladrãozinho descarado. Ele gosta de roubar os artefatos dos artistas marciais, mas só dentro da masmorra. O líder percebe que a lâmina tá envenenada, mas mesmo sentindo muita dor, ele pergunta como é que o Hu Peng soube daquele lugar. O Irê, que é o mais malandro dali, já fala que as informações estavam na adaga. Sim, as adagas que ele ficou jogando pelo caminho. Na teoria era pra deter os monstros, mas na verdade estava cheio de informação. O Rude fala que realmente o Prota é esperto. Ele até diria pro garoto voltar pra escola, mas agora é tarde demais. Não vai dar tempo dele voltar pro exame de admissão, porque ele vai estar morto. O Prota pensa que realmente o exame, né? Ele tem que fazer o exame. Afinal, ele quer ter a melhor pontuação. Não querendo nem um pouco saber disso, o Rude lança uma faca na direção do Prota. Mas é claro que o nosso Prota do brabo já agarrou a faca. Essa covardia deixou o menino bem estressado. O Hu Peng fala que gostou do Prota. Achou ele bem interessante. Achou tão interessante que manda o Hu Peng arrancar a cabeça dele. O Hu Peng obedece na hora e começa a tirar várias adagas na direção do Prota. Mas invocando a hora do seu monstruoso dragão, nada acerta ele. O pessoal manda ele tomar cuidado. O Rude sumiu. Sumiu só por um instante, né? Porque ele já tá em cima do Prota. Mas o Prota acha isso perfeito. Foi o momento ideal dele testar sua técnica nova. O Prota dá um disparo mágico e acerta no meio do Rude. Se reparar bem, essa técnica aí parece muito com a do punhozão, né? Qual será a diferença? Ela é mais forte? O chefe fica incrédulo. O garoto derrotou o Rude com um só golpe. O Hu Peng percebe que aquilo ali é uma técnica genética. Então ele pergunta qual grande família o Prota pertence. O Irê não sabe muito dessa história de família, mas o clã dele é o Demonra. Mas ele quer saber por quê. Vai implorar por misericórdia? O Hu Peng fica com bastante raiva
disso, achando o Prota bem arrogante. Ele até pode ter técnica genética, mas ele não pode vencer a diferença absurda de força marcial. Dito isso, o Rupeng triplica de tamanho. Ele ativa sua genética Urso Negro. Com esse tamanho todo, ele parte pra cima do Prota, mas ativando a técnica Abalo de Montanha. O Lee, que não é besta nem nada, diz que vai atirar só na perninha. O monstro até sente, mas não faz diferença pra ele. A sua perna é bem rígida, tanto a ponto dele conseguir pular de novo com facilidade. E dessa vez ele diz que quer brincar de telefone sem fio. Fechando a sua mão, ele ativa uma onda gigantesca. Se o Prota não conseguiu escapar dali, já era. Minimamente é um mêsinho no hospital. Esquece, o maldito escapou. Agora é a oportunidade dele atacar e ele vai usar o punho de montanhas. Com essa habilidade, ele começa a massagear as costas do Rupeng. A massagem foi tão boa que o Rupeng desmaiou, vocês acreditam? O time tá impressionado que o garoto realmente é muito forte. Ainda vivo, o Rupeng reclama que o Prota usou uma técnica genética que libera gás tóxico. Isso é algo desprezível. Um artista marcial como ele, com certeza, uma hora ou outra vai ser punido. E se não for, ele amaldiçoa isso pra vida toda do Prota. Uma hora ele vai de F. Só que o Prota não tá nem aí. Já tá virando rotina alguém amaldiçoar ele. Depois de dar uma surra no Rupeng, o Prota continua participando de reinos secretos, até chegar no fatídico dia do torneio. Sim, o torneio de admissão. Todos que passarem receberão bolsa de estudos. A prova segue um sistema de duelo. Vai ser trocação sincera no mano a mano. O primeiro que cair tá fora. O que ganhar passa pro próximo. O exame completo vai durar 3 dias. Os 2 primeiros dias são de eliminatória. E quem passar participa da terceira fase. Para se tornar campeão, cada aluno vai precisar lutar e vencer 3 vezes. Só assim ele passa para a próxima fase. O narrador diz que vai torcer para todos, já que todos ali são a esperança da humanidade. Ele declara aberto o exame de admissão. Na primeira arena, a trocação já começou. Na quarta também, mas é homem e mulher. Pelo visto, não vai ter categoria de masculino e feminino. Vai ser todo mundo se batendo. Na sexta arena tem um problema. Pelo visto, o adversário não apareceu. De acordo com as regras, é simples. Se não aparecer, é desclassificação. E adivinhe, quem tá atrasado é o Prota. A sua adversária é o Wang Xin. Sim, aquela vilã chata lá do início. Mas agora, é claro, ela tá bem mais forte. E um pouco perigosa também. Os alunos se perguntam se ele realmente vai fazer isso. Nem no exame ele vai ter coragem de vir? O juiz apita. O tempo foi esgotado. O Yu-He tá desclassificado. É aí que os árbitros sentem uma aura pesada vindo do céu. Não dá nem pra identificar pra ver se é uma pessoa. Mas claro que é. Inclusive é o nosso Protinha. Ele faz a entrada mais triunfal possível. A Wang Xin não consegue nem entender o que aconteceu. É aí que algo vem na cara dela. Rapaz, era o pé do Prota. Ele já chegou batendo nela. E pior, ele realmente ganhou a luta. O juiz decretou a vitória. Só que isso é totalmente injusto. O cara já tinha sido desclassificado, isso não vale não. Não que eu não esteja torcendo pelo Protinha, mas aí já é sacanagem. Só por conta da entrada triunfal, a plateia vai à loucura. O Prota só tá tão forte assim porque o Capitão Lin deu a flor de jade pra ele. Sim, ele deu como forma de agradecimento. A flor não fez tudo, mas ajudou ele a subir bem rápido. Vencendo a primeira luta, agora ele tem que enfrentar o Long Tu. Como o Prota tá muito roubado, o moleque não deu nem pro cheiro. Ele conseguiu vencer com um golpe só. A plateia vai à loucura de novo, dizendo que o Prota é incrível. Ele vence a cada luta com um único chute. Um tempo depois, ele venceu as 3 lutas. Agora ele já se encaminhou para a sala de repouso. Não é muito bem um repouso, porque lá ele está sendo bastante entrevistado. Os jornalistas perguntam qual faculdade ele tem em mente. E ele responde que vai para a faculdade da capital. Na mesma hora, todo mundo se dispersa. Ele pode até ser forte, mas pô, capital? Pera aí, né? Dá uma segurada. O Prota não se desanima, mesmo sabendo que na cidade dele é bem difícil isso acontecer. Os seguranças chegam se identificando. Eles pedem a cooperação do Prota. A única coisa que eles vão fazer é reavaliar o nível marcial dele. Depois de avaliar, o guardinha não consegue acreditar. Ele é um artista marcial de nível 9. Não que nível 9 seja um mistério. Muitos alunos que se formaram com o Prota estavam no nível 9. O problema é que ele foi de 3 para 9 em 15 dias. O carequinha avisa que eles investigaram o Prota. E também eles sabem que constantemente o Prota estava entrando em reinos secretos perigosos. Mas é aí que ele pergunta por qual finalidade. O mentiroso Nato diz que era para treinar. Antes de morrer, o pai dele disse: se quiser superar os humanos, tem que deixar de ser um. Daí em diante ele continuou treinando e treinando. Nesses últimos dias ele treinou tanto que rompeu seu bloqueio genético. Falou de romper bloqueio genético, os guardinhas entram em trauma. Como assim ele conseguiu romper? Eles saem correndo, dizendo que isso é bem sério, eles precisam reportar isso imediatamente. De repente a cena troca e a gente vê algumas pessoas torcendo pelos alunos. Quem tá vendo essas lives é o Prota. Ele percebe que tem entrevista ao vivo com os pais e amigos dos candidatos. É aí que bate um pouquinho de deprê. Ninguém veio apoiar ele. No fim das contas, ele é só um órfão que ninguém se importa. Na verdade, o que ele não sabe é que o professor tá torcendo por ele. A terceira fase tá prestes a
começar. Vai ser o Prota, que é da primeira escola, contra um tal de Lou Xuan, que é da terceira. A plateia comenta que esse cara aí é brabo. Ele despertou uma linhagem rara e os pais dele também são artistas marciais. Só que o Prota não tá nem aí. Ele até diz pro cara que ele pode começar. Lou Xuan, indignado, pergunta se o Prota sabe quem é ele. Só que o Lee diz que saber ou não faz diferença alguma. Isso não vai mudar o resultado da luta. Ah, essa frase deixou o cara virado no samurai. Ele diz que o resultado da luta já tá decidido. Ele vem ativando a sua técnica marcial, Dança do Trovão. Ele vem com mãozão pra acertar no Prota. O Lee tá tão brabo que vem com a mão também. Pelo visto, ele tá apertando a mão do garoto, porque ele tá começando a gritar de dor. O Prota levanta seu braço pra finalizar o garoto, que já tá sem transformação. Em seguida, o moleque sofre um desligamento involuntário. Com uma cara de psicopata, o Protinha tá achando isso tudo muito fácil. Não tem alguém mais forte, não? A plateia fica na dúvida. Pra eles, o Lou Xuan era um dos favoritos e mais fortes. Mas se ele tá caído no chão, então qual será o nível do Prota? A moral do Prota com a plateia só decola. O Lou Xi observa o Lou Xuan sendo recolhido. Ele promete derrubar o Prota antes das finais. Isso no caso se eles caírem junto. Na sala de transmissão da Universidade da Capital, um cara diz que quer todas as informações do Prota em meia hora. Pois é, rapaziada, ninguém conhece ele. Pra todo mundo ele é um desconhecido. De volta no torneio, a próxima batalha vai começar. Essa daí é a Kai Shaolin, a rainha da segunda escola de Ansheng. Ela vai lutar contra a nossa Liu Qingzu, a flor intocável. Vocês se lembram daquela nossa rainha do gelo? O juiz apita para dar início à luta. A Kai já vem com tudo, mas a Qingzu ativa a arte secreta da família Liu. A perna da Kai é envolvida. Pra não tomar essa porrada de graça, ela decide retornar. Só que, claro, ela não desiste. Ela ativa o seu corpo explosivo. Mesmo assim, ela cai na armadilha da Qingzu. O braço dela simplesmente ficou preso. A Qingzu ativa sua técnica ceifadora de almas. O comentarista fica empolgado vendo isso. Uma estudante do ensino médio ter uma técnica dessa realmente é algo bem diferente. Pra escapar do golpe, a Kai ativa sua linhagem de tigre. E por um triz ela escapa. Ela pergunta quando a Qingzu vai ativar sua linhagem Pássaro Fantasma. A Kai responde que não, assim tá bom. Com uma resposta dessa, a Kai fica extremamente com raiva e parte pra cima de novo. Só que a Qingzu ativa a técnica da sua família novamente. Com essa técnica, ela faz a Kai passar direto. Só que a garota não desiste, agora mira nas partes baixas. Mirar ali não pode, mas já que mirou, agora vai ter que aguentar as consequências. A Qingzu ativa sua habilidade Dedo de Jade Primordial. Meu amigo, se o que subiu de poder for a mesma coisa que subiu de fumaça nesse campo de batalha, não existe mais Kai não, viu? A plateia observa, curiosa pra saber quem vai vencer. E acredite ou não, a mizingueira saiu de lá intacta. Intacta não, mas ainda de pé. Ih, começou a olhar pra cima, vai dar teto preto. Eu não falei que ia dar teto preto? A bichinha já tá caindo. Com a queda da garota é decretada a vitória de Qingzu. Depois daquela luta, a gente é levado para o sorteio das chaves de quarta de final. O Prota é o próximo a sortear. Ele tira a letra A. E adivinhe, o Muralha que tá logo atrás dele também tirou a mesma letra. Esse Muralha aí é o Sen Jiang. Sendo um cara bem gente boa e bem maneiro, ele chama o Prota para assistir a próxima luta, até que chegue a deles. O Muralha fala que o Lou Xi é muito forte. Ele repetiu de ano só para tentar entrar na Universidade da Capital. O problema é que ele caiu logo contra o Shuzhou. Então ele não vai ter nenhuma chance. Ah, rapaz, umas cenas atrás eu chamei o Suzhou de Lou Xi. Desculpa aí, tropinha, mas eu confundi o nome. Faz parte, faz parte. Não briguem comigo. Logo em seguida, o juiz declara a vitória do Shuzhou. O diretor do colégio Qinfeng fica puto. O aluno dele perdeu de cara. O Prota pergunta pro Muralha se o moleque Lou Xi, que é o que perdeu, se compara a ele. O Muralha diz que é complicado, né? Ele é o presidente do clube de artes marciais do terceiro ano. Se juntar o perdedor lá e mais uns 2 companheiros não dá dentro com ele. Só que ele também admite, o maior adversário dele nessa prova é o Lee, no caso, o nosso Prota. Desde pequeno, ele sempre teve sentidos bem apurados. Por isso, ele tá conseguindo sentir que o Prota é como um vulcão adormecido. O problema é que vai ser ele que vai ter que ir lá e acordar a fera. Dando aquele sorriso bem suave, ele chama o Lee. Agora chegou a vez deles. A segunda luta das quartas de final vai começar. Sen Jiang, do colégio Qinfeng, contra Lee, da escola número 1 de Shanfeng. Do lado de fora, as explosões começaram a acontecer. Pelo visto, a luta já começou. Lá dentro, os dois estão caindo no soco, mas a luta ainda tá de igual para igual. A força dos golpes são tão intensa que tá indo até na plateia. O Shen começa a sangrar pelo nariz.
Pra resolver isso, ele ativa sua energia marcial e cerca seu corpo. O Prota fica impressionado, essa é a primeira vez que ele vê algo do tipo. Sabendo que não pode dar mole pro Prota, o Shen vai começar a bater de verdade. Diz ele que vai mostrar todas as suas artes marciais. Sim, pelo visto dá pra ter mais de uma. A primeira que ele ativa é o Pico do Veado. Lá ele... O golpe, que vem muito rápido, pega o Ire desprevenido. E pela primeira vez nesse campeonato todo, o Prota é acertado. Com esse soco, quase que sua alma deixa o corpo. Com essa porrada na barriga, ele recua pra trás. Mas também não tem muito tempo, porque o Shen tá vindo com a colisão de urso. E mais uma vez ele acerta o Prota. Só que dessa vez o garoto resiste. Pra contornar isso, o Muralha vai pro lado. E já dá-lhe uma segurada no Prota. O miserável, além de injetar energia marcial no próprio corpo, ainda consegue bloquear a energia marcial do Prota. Agora ele simplesmente não consegue usar sua arte marcial. Pra pegar o Prota no alto, ele ativa o salto do tigre. E dá-lhe uma fatiada de baixo pra cima. Bora, Protinha, reaja, meu amigo. Vai ficar só apanhando, né? Pra finalizar o Prota de vez, ele vem com o mergulho da águia. O Inhe tenta se defender de novo. Só que mais uma vez não adianta de nada, ele vai parar no chão. O Shen sorri, sabendo que ganhou a luta. Pra ele isso foi bem satisfatório. A equipe médica corre pro local, imaginando que o Prota tá todo quebrado. Peraí. Houve um equívoco. O Protinha ainda tá vivo e agora tá virado no samurai. Dessa vez ele vem transformado. Finalmente ele vai bater. Ele ativou o traço selvagem da Dimora. Tá igualzinho o Godzilla. Essa transformação é a personificação da besta mágica. Se um aluno do ensino médio consegue usar a personificação, ele pode entrar na universidade da capital sem fazer o exame de entrada. Em outras palavras, o Prota já não precisa mais vencer. Mas já tamo ali, né? O Shen percebe que agora deu muito ruim. Tava tão bom na parte que era só bater. O Protinha fala pra ele que quer um minutinho na trocação sincera. Só isso. Só pra dar uma descarregada. Um barulho estranho começa a apitar na arena. Rapaz, é o alerta. Tá dizendo que o valor da radiação ali é 9999999. Traduzindo, tá dando muito ruim. Pra conter a radiação nuclear, os técnicos envolveram a arena com energia marcial. A plateia tá fascinada. Então esse era o despertar de linhagem do Ire. Escutando isso, o Prota fala que não tem nenhuma criatura como a de Amora na Estrela Azul. É por isso que eles não conhecem. O nariz do Shen começa a sangrar de novo. A barreira dele já não consegue mais aguentar a energia do Prota. Sem ter muito o que fazer, ele decide ir pra cima e se transforma um pouco no macaco demoníaco. Ele ativa o seu boxe da mente. No mesmo instante que vê, o Prota também parte pra cima. Milésimos antes do Prota acertar o soco, ele ativa seu punho da prisão, que começa a destransformar o adversário. Então, como é que eu explico o resultado disso pra vocês? O braço do cara quase que foi implodido. E olha que o Prota nem tinha acertado o soco. Imagina agora que ele tá partindo pra cima. O locutor fala que isso é inacreditável. Numa partida de luta de uma cidade pequena, uma linhagem da realeza de terceira ordem apareceu. E do outro lado, uma besta mágica de linhagem desconhecida. O Shen pensa que a força do Prota aumentou demais. Ele não tem o que fazer. A única coisa que ele pode fazer agora é recuar. O problema é recuar pra onde, se o Prota já tá vindo. O Shen fica na defensiva, enquanto o Prota manda uma sequência de ataque. Mas é aí que ele ativa o boxe da mente, ao mesmo tempo o ataque da cobra. Ele simplesmente envolve o braço do Prota. E de novo vai pra trás dele. Em seguida, o Shen pula. E simplesmente voa com a pata de mamute. A pata é tão grande que até acertaria o Shen, então ele pula pra sair do raio. Ele imagina que minimamente isso vai dar um dano crítico no Prota. Só tem um detalhe. O Prota ficou parado e se manteve parado até o final. Ele até tá encravado no chão, mas também é só isso. O Ire diz que agora é a vez dele de atacar. Ele começa a correr, ativando a sua habilidade. Mas é aí que algo inesperado acontece. O Shen simplesmente cai de joelho e se rende. Rapaz, isso deixa o Prota revoltado. Na vez de apanhar, ele ficou só apanhando. Aí na vez dele de bater, o cara vai se render? Não pode. Na realidade, ele só desiste. Realmente não tem muito o que fazer. Quando um lado decreta rendição, o outro lado não pode fazer nada. Pra desfazer sua forma, o Prota começa a soltar energia. Nem parece aquele pangaré que a gente conheceu no início da obra. Agora ele tá todo trincado. O juiz decreta a vitória de Ire. Em questão de segundos, a internet começa a aloprar com o Shen. O de cima é ele no início da luta. O de baixo já é quando ele perdeu. O Prota também estourou na rede vizinha. Agora o homem tem até fã-clube. O diretor do colégio tá revoltado. Já é a segunda vez que o aluno dele perde. E dessa vez, um até admitiu derrota. Vendo o Shen vindo, ele começa a xingar o grandão de todos os nomes possíveis. É aí que o Shen chega mais perto e toca no ombro dele. Ele fala assim:
Ele falou que não aguentaria esse soco. Então, para não quebrar seu corpo todinho, ele preferiu desistir. Aproveitando a oportunidade, ele deixa claro pro professor. Ele é muito grato à universidade e pretende retribuir no futuro. Mas não é muito bom ele ficar xingando alguém que é muito mais forte que ele. O professor concorda e diz que ele realmente tem um ponto. Depois daquela porradaria sincera, a gente vê os 4 finalistas. A primeira escola de Ansheng saiu como a grande vencedora. Das 4 vagas preenchidas, 3 são da primeira escola. O sorteio começa de novo. A Kingzu e o Prota tiraram a mesma pedra. Então a primeira luta já é a deles. Algumas pessoas estão torcendo pra Kingzu. Dizem que ela tem mais chance de vencer. Isso porque ela domina 2 artes marciais da realeza. Apesar que o Shen também tinha uma. E no final das contas teve que se render pro monstro. Mas tudo bem. A semifinal já vai começar. O juiz chama os 2 pra arena. Em seguida ele decreta combate. O Prota já começa a soltar sua aura. A fumaça é tanta que cerca Kingzu. E sim, de cara ele já tá se transformando. A nossa bela dama não fica com medo. Ela espera que Ire realmente seja forte, porque ela vai com tudo. A fumaça de Ire se espalha cada vez mais. O locutor mal consegue ver os participantes. Eu achei que essa fumaceira toda fosse para se transformar, mas na verdade o Prota só fez isso para diminuir a visão da Kingzu. Depois de atrapalhar ela, ele ativa seu punho da montanha e parte para cima. A garota ativa sua arte familiar. O objetivo é se defender e depois contra-atacar. Só que o Prota já esperava por isso. Ele acerta a garota só com a cauda. Sim, pelo visto ele consegue transformar só uma parte. A porrada foi boa, mas não foi tanta. Logo em seguida, a garota já tá de pé. O problema é que o Prota não dá brecha. Lá vem ele de novo. O Prota até acerta, mas dessa vez ela consegue se defender. Mas logo em seguida, ele desfaz o escudo. Depois dá um socão na barriga da garota. O negócio aqui tá sinistro. É couro com coça e coça com couro. Pra não deixar a garota fugir, ele transforma sua mão. Embuia a aura nela e lança. Esse ataque pega a garota desprevenida. Mas como habilidade ela tem de sobra, ela consegue desviar facilmente. Porém, olhando pra trás, ela repara que se pega, é só uma. O Protinha já colou nela de novo e dessa vez ele pede pra ela parar de correr. Em seguida, ele dispara vários socos. A garota começa a fraquejar e pergunta se o Ire não vai cansar. Já tá batendo há mó tempão e até agora não parou. Talvez seja a hora de ativar suas habilidades imperiais. Quer dizer, a de ataque, né? Porque a defensiva ela já usou. O ruim é que ela não tá achando nenhuma brecha pra sair dali e usar sua técnica. Então, só resta uma escolha. A sua última carta na manga. A transformação de linhagem. Agora, a nossa lindíssima Kingzu consegue voar. Kingzu pede pro Ire tomar cuidado. Ela não consegue controlar sua força nessa forma. Doido pra lutar, o Prota diz que não tem problema. É tudo o que ele queria. Até agora, ele só usou 50% da sua força total. Enquanto ele fala, a garota passa por ele. E já chega nas costas, ativando o dedo de Jade. No Prota, endemoniado, ativa o punho atômico. E os 2 golpes se encontram. O impacto é tão forte que chega até na plateia. Não aguentando a pressão, a Kingzu recua. Olhando pra frente, ela fica assustada. Já disse e repito, esse moleque tá com o cão no corpo. Não tem como. Olha a lataria que o maldito tá fazendo. Vendo de cima, a gente vê que a cena é mais aterrorizante ainda. O maldito do Prota parece que tá absorvendo energia. Ele tá puxando elas pros espinhos nas costas. E de lá tá indo até a boca. Realmente, se antes estava suspeito, agora é certo. A besta do Prota é o Godzilla. E realmente faz sentido, né? Já que ele é a besta rei. Depois de tanto acumular, o Inri dispara seu feixe de energia atômico. A Kingzu fica sem saída, mas também não se desespera. Ela ativa o seu despertar latente, mas vendo que não está sendo suficiente, ela ativa a derrexão de penas. Com isso, as energias mudam de rota. Elas vão direto na plateia. A sorte é que alguém conseguiu subir uma barreira e conter todos os tiros. Esse aí é o Huang Qin, o prefeito da cidade Yan. Ele manda todo mundo prestar bastante atenção. O campeão mais forte da história da cidade Yan vai nascer hoje. Eu acho que esse cidade Yan é a abreviação de cidade Ansheng, que até então era o nome. Tô falando só pra vocês não ficarem perdidos e achar que é outra cidade. O locutor agradece a presença do prefeito. Graças a Deus ele conseguiu proteger a audiência. Se não fosse ele, poderia ter acontecido uma catástrofe. A gente vê sangue na arena. É a Kingzu, que já tá toda despenada. O ataque foi forte demais pra ela. Ela percebe que o maldito quebrou a defesa do pássaro de Nether com um só golpe. Isso levanta um questionamento. Será que realmente ela consegue derrotar ele? Não dá nem pra acreditar que ela realmente tá se perguntando isso. Tá toda lenhada e ainda quer brigar mais. Ela se lembra de quando era pequena. Uma pessoa diz que ela é a esperança do festival da família Liu. É exatamente por isso que ela nunca pode perder. A mulher diz
diz que a mãe dela dedicou toda a sua vida ao treino para que um dia a família pudesse se erguer. E, claro, ela não só falou isso quando a garota era criança. A mulher ficou enchendo a cabeça dela até nos dias atuais. No estado atual que a Kingsu tá, ela já tá bem cansada. Fora que ela repara que o coleguinha, o rei, é muito forte. Ela imagina que deve ser normal não ganhar de alguém tão forte assim. Só que mesmo assim ela parte pra cima pra dar abertura pro prota. Ela pede pra que, pelo amor de Deus, ele acabe com isso. Dessa vez ela consegue acertar o ataque. A garota não entende o porquê que ele não desviou. E Rei pergunta pra sua colega se ela perdeu o espírito de luta. Ele pegou ela no pulo. Ele não quer ganhar só porque ela deu uma brecha pra ele. Então ele prepara um socão, porque ele vai ganhar de forma justa. Sem brecha nenhuma. Ele começa a acertar vários socos, mas nenhum deles é forte o suficiente pra finalizar. Ou ela reage ou vai ficar apanhando até desistir. O Rie manda ela se levantar logo e começar a reagir. Mas na verdade aquilo ali pra ela é uma grande humilhação. Ninguém nunca fez isso com ela. A Kingsu diz que também quer que o prota vença. Então por que ele não aceita logo a vitória e para de lutar? Agora é ela que tá virada no samurai. A garota acha o prota um grande otário por tá batendo no rosto de uma mulher. Uma coisa é você dar um golpe, agora esculachar desse jeito é sacanagem. O prota gosta de ouvir isso. Se ela não quiser apanhar na cara, vai ter que ir lutar. É aí que essa mulher vem invocada. Parece a rainha demônio de várias obras. Ela ativa sua habilidade besta mágica, a verdadeira forma. Ouso a dizer que nem ela sabia da existência dessa técnica. E Rei fala que finalmente ela vai mostrar sua forma verdadeira. Então, pelo visto, ela sabia sim. Mas já que ela vai mostrar sua forma verdadeira, claramente ele vai fazer o mesmo. Diz ele que vai mostrar o seu corpo de combate nuclear. Em seguida, ele parte pra cima da garota, soltando muita radiação. Se fosse antes, ela até ia se assustar. Mas agora ela já ativa uma habilidade. Esse aí é o furacão rasante. Pena que não serve de muita coisa, porque o prota facilmente desfaz ele. Mas não tem problema. A Kingsu ativa outra habilidade. Ela ativa o grito atômico. Esse aí já é diferente. Foi forte o suficiente para jogar o prota para trás. O Rie pergunta se ela acha que é a única que consegue gritar. Ele de novo começa a puxar energia para suas costas. Mas dessa vez a garota já tá preparada. Pode vir que essa daí ela vai dominar no peito. O prota ativa a mesma habilidade, só que agora com nome diferente. Já trocou para laser atômico. Para os criadores funciona da seguinte forma: botou atômico no final, tá valendo. Agora o primeiro nome da habilidade, que se lasque. A Linhe também ativa sua habilidade de linhagem. Dessa vez ela ativa os espinhos infernais. As habilidades estão prestes a se encontrar. Dessa vez tá todo mundo nervoso. Imagina, esses dois ataques refletem na plateia de novo. Haja prefeito pra segurar isso tudo. Aí eu falei, o prefeito já começa a ativar sua técnica genética. Ele começa a construir uma muralha em volta da plateia. O muro até que segura, mas também não dura muito. A plateia fica espantada. Se o prefeito não tivesse erguido o muro, todo mundo já era. É engraçado que todos eles sabem disso e não vão embora. E se o prefeito der mole? Aí eu vou ficar no meio dessa bagunça pra morrer à toa? Não, fico não. O prefeito reflete que seus muros foram feitos na pressa, então não estavam muito sólidos. Mas no fim, os ataques se colidiram, então aquilo era só o resto do resto das energias. De novo, dentro da arena, a gente vê alguém sangrando. E de novo é a Kingsu, toda quebrada. Ela não quer desistir. De novo, ela acha que ainda consegue lutar. O prota se aproxima com esse sapato horrível. Vai bater uma laje, meu amigo? A Kingsu tem certeza que os ataques dela acertaram ele, mas ele ainda tá intacto. O prota fala pra garota se livrar da radiação que tá dentro do corpo dela, ou isso vai acabar deixando ela inválida no futuro. A garota se segura, mas não consegue e acaba chorando. Ela diz que não queria lutar com o prota até esse ponto, então por que ele insistiu tanto? O prota diz que é balela, ela queria sim. Agora há pouco ele conseguiu sentir a vontade de vencer dela. Kingsu admite que o prota tem razão, ela realmente estava pensando em derrotar ele agora há pouco. Só que tem uma coisa que ela não entende, ela realmente não gosta de lutar, só que quando ela estava lutando de verdade, a Kingsu sentiu a adrenalina de lutar por ela e não pelos outros. De repente, o prota põe a mão no ombro dela e deixa ela muito curada. Ele faz isso para absorver toda a radiação. Mas aí vem a pergunta na minha cabeça: se eu der um tiro no prota, ele explode e vira uma bomba radioativa? Em seguida, a garota percebe que não só a radiação foi embora, mas as feridas espalhadas pelo seu corpo também sumiram. Saindo, o prota fala que ela é a pessoa mais forte que ele conheceu até agora. Da próxima vez, ele espera ter uma batalha ainda mais intensa com ela. Isso deixa a garota extremamente feliz. Perdeu? Perdeu, mas perdeu quebrando tudo. O locutor fala que a fumaça tá dissipando e quem tá aparecendo de pé é o Rie. Logo em seguida ele diz que a primeira luta da semifinal acabou. A vitória vai pro Rie. Logo em seguida vem a segunda luta e o campeão foi o Shuzo.
A história simplesmente ignora a luta. Ela simplesmente parte para a luta do Rie com o Shuzo. Com o anúncio da última luta, as visualizações subiram bastante. O Shuzo diz que vai ser o primeiro a atacar. Vendo a ousadia do garoto, o prota gosta disso. Ele começa a se movimentar tão rápido que parece vários clones. Só que isso aí pro prota não é nada. Mais uma vez ele ativa o seu soco, que claro, tem o nome de soco atômico. Sempre tem que terminar com atômico no final. Dando aquela porrada no chão, ele conseguiu eliminar os clones e empurrar o Shuzo. O moleque percebe que ir na trocação de soco não vai dar certo. Mas também não tem problema. Ele vai mudar a estratégia e começar a atacar de longe. Ele ativa a sua linhagem do gelo. E em seguida gera um grande iceberg, que na hora congela o prota. A plateia fica incrédula. A habilidade do pulso do Shuzo é tão forte que criou um iceberg. Fazer o iceberg ele fez, mas a um custo bem alto. Isso consome bastante o corpo dele. E o pior, não adiantou de nada. O iceberg começou a derreter. E de lá sai um ataque do prota. O Shuzo não entende. Como é possível? O Rie saiu com tanta facilidade? Para se defender do ataque, o Shuzo ergue uma barreira. Mas eu ouso dizer que essa barreira não aguentou nada. O prota sai caminhando lentamente, dizendo que o dragão de gelo não funcionou nele. Ao que tudo indica, parece que ele é o counter do garoto. É, meu amigo, respira, porque a surra que você vai tomar não é pouca. Sem saída, ele decide ativar o seu maior ataque, a sua última cartada. A intenção de espada aniquiladora de almas. Olha como esse nome é bom. Aí o do prota tem que ser punho atômico, tiro atômico, soco duplo atômico, tudo tem atômico. O prefeito na hora identifica que aquela habilidade é a intenção da espada. O garoto ainda é novo e possui um ataque tão absurdo. Realmente é surpreendente. Shuzo vem com tudo e dessa vez ele acerta. Só que essa espada, que é do tamanho do mundo, não fez quase nada. E nem vai fazer, porque pelo visto ela quebrou. O Shuzo pergunta ao Rie qual é a chance dele realmente ganhar essa luta. O prota responde: entre ser um gado para pegar a mulher e ganhar aquela luta, é mais fácil ser um gado. Escutando isso, o moleque levanta a mão e desiste. Pelo visto, ele escolheu realmente ser gado. Pelo menos o corpo tá inteiro. O juiz decreta que o vencedor da final do vestibular foi o Rie. A plateia vai à loucura. Nas redes sociais, o moleque tá bombando. Chamam ele de zebra da competição. Eu só não entendi o motivo ainda. Ele começa a falar que o prota é o sabichão, o grande, o brabo. Bateu em todo mundo e ganhou a luta. Ele vem entrevistando o Rie, perguntando se tem algo a dizer depois da vitória. O prota diz que tem sim. Primeiramente, ele agradece o seu professor. Se não fosse ele teria desmotivado e perdido tudo na vida. Vendo isso pela televisão, o professor morre de chorar. De repente, alguém acena pro prota. É o diretor da escola, falando que se ele promover a escola, ele vai ganhar 20 milhões. Falou de dinheiro, o moleque agradece na hora. Ele fala que a escola é muito boa, que ele gostaria de agradecer ao diretor, que realmente é muito bom, os alunos são maravilhosos, todo mundo tem que estudar lá. E por último, e não menos importante, ele agradece a si mesmo. Do Ney do Sisteminha aparece, dando os parabéns ao prota. Ele ganhou o título de estudante número 1. Por conta disso, ele será recompensado com habilidade aleatória. Os olhos do menino brilham em saber que o sistema tem um sistema de recompensa. Logo em seguida, a história nos leva para o corredor do estádio. Lá tá o prota correndo de vários repórteres. Um deles até pergunta qual ele acha mais bonita, Kai ou Shizu? Isso deixa o homem encabulado, então ele corre de novo. O prota corre tanto que chega no ginásio. Finalmente um homem tá sozinho. Quer dizer, pelo menos foi o que ele achou, né? O chapeleiro maluco dá os parabéns ao Rie por ter ganhado. Mas agora, será que eles podem falar daquele assunto do bloqueio genético? Isso deixa o prota bem preocupado. Vocês se lembram dessa história do assunto genético? Assim que ele ganhou a primeira luta, ele falou isso pro segurança. Lembra o carequinha? É, ele mesmo. Só que o prota pensa que não. Ele não desbloqueou nenhum bloqueio genético. Tudo que ele obteve foi do módulo dos monstros. Então será que esse cara sabe dos poderes dele? No caso, o sistema? O chapeleiro pede pro prota confirmar. Ele já escutou a palavra bloqueio genético da parte do pai dele? Lembrando das memórias do verdadeiro Rie, ele realmente escutou isso do pai. Então ele concorda. Só que é aí que o chapeleiro pergunta pra ele: não é meio estranho um taxista saber uma palavra que não faz nenhum sentido pra profissão dele? O prota começa a pensar se seu pai era um despertado oculto. Seria a resposta mais óbvia. Entregando uma carta, o chapeleiro fala que devido às situações especiais do prota, a Ruad autorizou o desbloqueio de um arquivo confidencial. Curioso, o prota abre o arquivo. Ele vê o projeto Prometheus. O arquivo fala que antigamente, uma das 3 principais instituições da área de genética foi perseguida e bloqueada em vários países por conta de um acidente. Vários pesquisadores importantes foram forçados a se esconder. A tecnologia de bloqueio genético foi um dos principais projetos do Prometheus. O prota, na sua cabeça,
cabeça, já entende tudo. Provavelmente o chapeleiro tá achando que o pai do Ire é um dos pesquisadores do Prometeu. E ele é o puro resultado da sua pesquisa. O chapeleiro pede pra ele ficar tranquilo. O Estado não vai causar nenhum problema pra ele. Mas, como parte envolvida, ele precisa saber de tudo que aconteceu. O Prota comenta que realmente a situação é muito chata. Foi só ele ficar famoso que a sua universidade apareceu. Estranho isso, né? Percebendo o descontentamento, o cara diz que vai se ausentar por hora. O Prota dá graças a Deus, finalmente ele foi embora. Pra ele, esse exame de entrada da Universidade Ruad foi incrível. No caso, a Universidade Ruad é a capital. Ele não só ganhou 20 milhões do diretor, mas também 800 mil em prêmio. E o mais importante, a recompensa do sistema, que é simplesmente um módulo novo, aleatório, mas novo. Cansado de esperar, ele finalmente ativa o sistema. É aí que um tipo de portal aparece. O Prota não consegue nem acreditar no que tá vendo. Realmente, o módulo é gigantesco. Eu achei que era um portal, mas na verdade é uma carta. Ele ganhou um módulo de nível D. O sistema fala que esse aí é o gigante antropomorfo. Ele simplesmente tem 60 metros. E pra melhorar tudo, as habilidades podem ser combinadas. Sim, rapaziada, imagina só esse gigante com aquele maldito Godzilla. Ele tá forte demais. Pra acabar com a nossa alegria, a cena muda. A gente vê alguém no telefone. Esse grandão aí tá falando com um tal de Rolong. E o Rolong tá dizendo que vai resolver isso pessoalmente. Ele se lembra quando seu subordinado falou que no Reino Secreto não encontrou seu irmão, mas encontrou alguns traços de radiação nuclear. Bom, isso já diz muita coisa, né? Quem é o maldito que solta radiação? Pelo visto, esse grandalhão aí é o irmão do Hulpeng. Pela cara que esse maluco tá fazendo, ele vai querer vingar o irmão. Imaginei eu que ele tava triste, né? Mas tá com uma cara de psicopata. A cena muda pro apezinho do Prota. Ele estava indo pro Reino Secreto para testar seu novo modelo, mas alguém enviou uma carta para ele. É o Shuzo, chamando ele para explorar um novo Reino Secreto que vai abrir às 3 horas. O problema é, por que não mandou mensagem? Tudo bem, a gente aceita. E pelo visto o Prota também aceitou. Lá tá ele na montanha Honshu. Claro que essa dungeon não era algo exclusivo. Não é porque ela é nova que ninguém sabe que ela vai abrir. O Shuzo logo em seguida se encontra com o Prota. Assim que chega, o Shuzo percebe que o Prota ficou mais forte. O motivo dele realmente estar mais forte é que com o dinheiro da competição ele se encheu de injeção. Agora a compatibilidade com o antropomorfo tá em 35%. Traduzindo, ele tomou muita injeção. Trocando de assunto, o Prota pergunta pro Shuzo qual universidade ele pensa em entrar. Ele diz Universidade de Ruanda, no caso a universidade da capital. O Prota responde que parece que eles vão seguir juntos por bastante tempo, já que ele também vai para essa universidade. Só que observando bem, ele também repara que o Shuzo não parece estar muito bem. Mas deixa isso pra lá, porque a fenda já tá se abrindo. Pelo visto, o negócio já vai começar quente, porque já tem monstros saindo. Eu não imaginava que assim de cara que abrisse os monstros já poderiam sair. Só acho que tem bastante caçador então, né? O maluquinho todo motivado já grita, mandando todo mundo ir pra cima. Aí, meu amigo, é caçador que parece até um enxame. Os monstros não esperavam por isso, então eles tentam recuar na hora. Só que é claro, é tarde demais. Os caçadores já até estão dentro da fenda. E claro, o Ire e o Shuzo também. O Prota percebe um odor muito forte de sangue. O motivo é porque o lugar tá entupido de bestas. Óbvio, isso é normal, mas era para elas estarem espalhadas. Mas estão todas reunidas esperando por eles. Pique a armadilha planejada. Os caçadores estão um pouco se lixando, eles querem a porradaria. O negócio é entretenimento. Um caçador passa a espada e o outro já empala um monstro. O Shuzo já pega uns 5. Vixe, peraí, diminui o ritmo que tá vindo pelas costas. Quer dizer, tava vindo, né? Porque já mandaram pro outro mundo. Foi só o Pratinha com a sua explosão atômica. O Prota percebe que é bastante estranho isso tudo. Nenhuma besta demoníaca nesse reino é rival uma da outra. O Shuzo tá preocupado com outra situação. Como é que o Prota eliminou tanta besta assim? Mal sobrou os ossos delas. Isso aí só pode ter sido radiação, mas dessa vez em grande alcance. Pelo que dá a entender, o Prota só precisa chegar perto do monstro e ele simplesmente se desfaz. Um guerreiro se pergunta como é que o pessoal de trás já terminou de lutar. Será que eles têm algum guerreiro de alto nível? O outro responde que sim, ele simplesmente tem o melhor aluno do exame de admissão. Só que o cara não entende muito. Ele é só um aprendiz, um aluno. Como pode estar eliminando tantos monstros? Realmente, ele é só um aluno, mas os outros guerreiros já entenderam. Eles estão
estão começando a atrair as criaturas para perto do Prota. Um tempo se passa e o sinal da linha de frente foi atirado. Isso significa que o Rei das Bestas foi derrotado. O Shuzo fala que pelo menos eles conseguiram aguentar a primeira onda. No início tinha 1000 guerreiros no total. Agora tem 800 e muitos estão feridos. Olhando pra frente, ele vê o Prota pedindo uma ajudinha. O homem tá carregando 2 sacolas cheias de núcleo de besta. Sendo muito gente boa, o Shuzo entrega um anel subespacial. Um dos guerreiros de repente grita, dizendo que o líder, o Sen, e seus guerreiros voltaram. Estão dizendo até que graças a Deus ele tá ali, porque senão não teriam aguentado tanto tempo. O Sen se aproxima e se apresenta pro Prota. Ele diz ser o líder do grupo de artes marciais Lobo de Prata. O Sen fala que ficou sabendo bastante do Prota pelos seus membros. Então, será que ele não quer entrar no grupo? Ele vai ter alguns benefícios, vai ganhar alguma coisa na educação dele, ainda assim vai ganhar um contratinho de Rank S. Escutando isso, o público fica impressionado. Nem os que já estão na Universidade da Capital conseguiram um contrato de Rank S. Aí vem o Protinha que mal chegou e conseguiu um. A conversa é interrompida por uma mulher. Ela diz que agora entende o motivo do Sen tá querendo agir tão rápido. Ele simplesmente queria pegar o pote de ouro primeiro. Ela é a líder do grupo, Shangda, e também convida o Prota a entrar. Ela até avisa que eles são menores que o Lobo de Prata, mas o Prota vai poder usar 15% de todo o recurso mensalmente. O povo fica emocionado de novo. Como assim? Um estudante conseguiu tal feito? Como um bom protagonista, o Prota pede desculpa e diz que não tá querendo entrar em nenhum grupo agora. Os líderes até que levam numa boa e dizem que entende. Não seria tão fácil recrutar o melhor aluno do exame. Por enquanto, uma boa relação já basta. Alguns pequenos minutos depois, o Shuzo chega, dizendo pra ele que agora que a primeira onda já foi, eles podem explorar. A floresta é bem grande, então eles devem ir pro ponto mais alto. Brincando de Usain Bolt, os dois veem quem corre mais rápido. Logo em seguida, eles já estão no topo. Mas é aí que eles são surpreendidos. Simplesmente eles identificam vários monstros gigantes. Como é que derruba um maldito desse? É, rapaziada, isso aqui não é mais Godzilla não. Isso aqui é Attack of Titan. O Shuzo fica meio recluso em ver esses bichos de perto. Mas o Prota, bem, vocês sabem, né? É o Prota, ele fica animado. Claro que agora ele não dá conta, mas no futuro... monstrinhos grandes, vocês vão entrar no cacete. O Shuzo reflete que fica com medo só de pensar que um dia vai ter que enfrentar essas criaturas. Só que o Rie parece tão confiante nisso. O Shuzo diz isso porque o Prota continua com essa maldita cara de psicopata. Ele diz que em breve vai pegar o núcleo de todos pra ele. Mas é aí que a sua expressão muda. Algo estranho aconteceu. Ele tá conseguindo detectar vida no reino secreto. Óbvio, usando o seu campo magnético. Porém, o sudeste da região é um lugar completamente vazio. Mas onde tem fumaça, tem fogo. E quanto maior a onda, maior o peixe é. Sim, essa filosofia aí é do Prota, não é minha não, viu? Então ele aponta pra frente, dizendo que é ali que eles têm que ir. Ali tem um bendito de um lago. Então eles precisam ir dar uma olhada. Cena seguinte, eles já chegaram lá. À frente, o Prota vê que tem algumas pessoas e a irmã Yuli. Sim, rapaziada, a irmã Yuli, aquela perigosa que deu o cartão pra ele. Pelo visto, ela ficou sabendo que ele foi o melhor aluno do exame de admissão. O Prota pergunta pra ela há quanto tempo a Yuli tá ali. Ela diz que acabou de chegar. Só que 2 dos seus colegas acabaram de entrar no lago pra explorar. É aí que Bufano saiu da água. Todo feliz, ele diz que vão ficar ricos pra caramba. O motivo? Tem uma relíquia debaixo do lago. Recebendo essa notícia, a Yuli fica muito feliz. Não entendendo nada, o Prota pergunta o que é essa história de relíquia. Shuzo responde que nos reinos secretos tem algumas construções antigas. Acreditam que elas pertenciam aos povos nativos do reino secreto. E dentro dessas benditas construções, tem essas relíquias escondidas. O Aquaman fica preocupado, percebendo que tem outras pessoas ali. Esse aí é o Yu-Hang, que por sinal tá bem estressado. A Yuli pede pra ele ter calma. Esses aí são os 2 alunos que passaram no exame de admissão. O Prota diz que é isso mesmo. Ele só veio dar uma forcinha na exploração da ruína. O Yu-Hang pergunta se ele veio pra isso, então como é que a recompensa vai ser distribuída? O Prota responde o simples. Pode dividir conforme o esforço de cada um. Se ele achar que eles ajudaram muito, é porque eles merecem ganhar mais. O Yu-Hang diz que tudo bem, ele vai aceitar por enquanto. Mas que fique claro, eles não são amigos. Brincando de Nemo, eles já estão debaixo d'água. Na verdade, já nadaram bastante, né? Porque já estão saindo delas. O Yu-Hang diz que depois daquela caverna, eles vão chegar na ruína. Entrando na caverna, ele sente algo estranho. O Liu Wei não tá ali. Lembram que entraram 2 pessoas na água? Pois é, tá faltando um. Ele até tenta entrar em contato pelo telefone, mas nada de resposta. A Yuli pergunta se eles viram algum traço de monstro ali quando
quando chegaram mais cedo, mas ele responde que não, até por garantia botaram algumas armadilhas, mas nenhuma foi ativada. A Quatro Olhos, cheia de calafrio, comenta que aquele lugar parece ser muito perigoso. E ainda do nada o Liyue sumiu. Então ela pergunta pra todo mundo se realmente eles devem ficar ali. Finalmente tem alguém parecido comigo na obra, né? Se tá com cara de que vai dar BO, simplesmente se retire. O Yuang diz que com certeza, isso é óbvio, eles precisam ficar e explorar tudo. Isso é praticamente uma oportunidade única. Se estiverem com medo, podem até ir embora, mas se quiserem ficar rico, tem que ajudar. Como ninguém foi embora, eles seguem na masmorra. Usando a lanterna, eles começam a achar os passos do Liyue. Diante desse problema todo, o Prota fica pensativo. Sussurrando, ele diz pro Chuzou que tem algo estranho ali. E o Chuzou concorda. O tempo não bate. A Yuli tinha dito que não fazia nem 10 minutos que eles tinham chegado. Mesmo assim, os dois chegaram no fundo do lago e foram até o final, onde lá encontraram as ruínas. Parece até que estavam trapaceando com o mapa, só assim pra fazer tanto em tão pouco tempo. Analisando tudo isso, Chuzou acha que pode ser bem perigoso. Então ele pergunta se não é melhor voltar. O Prota diz que não e pede pro Chuzou relaxar. Ele tem um plano. Sendo assim, todo mundo segue pela caverna. Nas plantas, eles reparam que tem núcleo de monstro, só que já perderam bastante o brilho. Então devem fazer um tempão que estão aí sendo absorvidos. A Yuli chega até o Huang e pergunta pra ele onde tá a relíquia que ele mencionou. É aí que a mais medrosa começa a apontar pra cima. O que ela avistou foi o Liyue, que foi completamente exterminado. Sem acreditar, Liyue começa a tremer e entrar em choque. O Aquaman simplesmente cai no chão. Ele começa a gritar, perguntando aonde tá a relíquia. É aí que sua cabeça começa a se transformar. Mas antes que ela se transforme totalmente, ele tenta avisar que esses ramos têm alguma coisa estranha. Em seguida, lá se foi o rapaz. Se ele tivesse só falecido, tava bom, né? Mas pelo visto, ele se transformou tipo num zumbi. Como contramedida, alguém começa a preparar um poder e simplesmente dizima ele. Claro que era o Prota. Ele não imaginava que ali embaixo teria um monstro tão inteligente. Pegou 2 guerreiros e controlou um deles para trazer mais gente para lá. Realmente parece que eles caíram numa armadilha. O monstro é tão inteligente que até fecha a entrada. O Chuzou comenta que já viu esse monstro nos livros. É um monstro de alto nível. Esse é o Ramos demoníaco. A Yuli se desespera tentando entender o que é essa história de monstro de alto nível. Como assim ele não é igual aos outros de rank C? Pô, ele tá na mesma masmorra. Alucinado, nosso Protinha diz que não tem problema com nível. Ele só precisa esmagar a cabeça do monstro. É aí que de repente a entrada explode. É o irmão do Rupen que apareceu do nada dizendo que veio pra eliminar o Prota. Como já não bastasse um monstro, agora a gente também tem um psicopata. E só pra deixar claro, esse carinha aí é um guerreiro de nível superior. Eu ainda não sei o nome, mas que o cara é forte, é forte. Olhando pra trás, o Prota pergunta se de novo tem alguém atrás dele. Protinho, então quer dizer que outras vezes também tinha alguém atrás de você, é? Interessante. O grandão fala que ouviu dizer que alguém tava usando radiação no reino secreto da montanha. Nessa hora ele sabia que era o Prota. Foi só seguir os rastros de radiação e já era encontrado. Ele diz que fez de tudo para ocultar a presença dele. Quase parou batimento cardíaco, aceleração, mas mesmo assim foi detectado. E o Prota ainda jogou várias pedras na frente dele para ele não atravessar. O Ire, sem entender nada, pergunta quem é esse tiozão. Chegou aqui, falou um monte de baboseira, mas até agora não disse quem é. O grandão não tá muito pra papo, ele não quer nem saber se o Prota conhece ou não, ele vai partir pra cima. O problema é que os ramos alcançam o tiozão. Ele até consegue identificar aquilo ali como sendo o fantasma dos ramos demoníacos. Só que o que ele realmente não entende é como é que o Prota planejou isso tudo. O grandão fica bem irritado, ele tá crente que isso tudo faz parte do plano do Prota. Lutando contra o monstro, ele sabe que se continuar assim vai perder. A criatura simplesmente absorve a energia dos outros e solta uma toxina. O Prota até concorda, só que ele manda o grandão parar de drama. É a primeira vez que o Ire vê ele. O problema é que o tiozão não para e começa a dar soco pra todo lado. Isso acaba fazendo a caverna começar a quebrar. De repente, o Prota grita pedindo pra Yuli sair da frente. Lá vem ele com mais uma explosão de energia. Dessa vez, ele tá mirando no teto. Pelo visto, o objetivo dá certo, ele conseguiu abrir uma saída. Com a caverna sendo inundada, ele pede pra Yuli e seus companheiros começarem a sair primeiro. O tiozão aparece de novo, falando pra ele nem pensar em fugir. Mas é aí que o caminho dele é interrompido. O Chuzou fala pro tiozão nem tocar no Yuhei enquanto ele estiver ali. O tiozinho fica com raiva percebendo que o Chuzou é bem arrogante. Mesmo ele sendo um guerreiro de nível superior, o moleque ousa atacar ele. É aí que lá vem o Prota perguntando pra onde ele tá olhando. O Ire ativa o seu punho de explosão atômica. Em seguida ele afunda o tiozão na terra. Falando com o Chuzou, ele pede pro amigo
recuar. No nível atual dele, infelizmente não dá pra ele enfrentar o cara. Mas também não tem problema, deixa que ele faz isso. Do lado de fora, a Yuli e seus companheiros começaram a sair. Vendo que o Shuzo também tá saindo, a Yuli pergunta cadê o Rie? É uma boa pergunta, porque nem o Shuzo sabe. Simplesmente, do nada, uma grande energia ocorre debaixo da água. Rodeado de fumaça, o gigante humanoide aparece. Se vocês repararem bem, tem alguma coisinha ali agarrada na mão dele. E antes que eu me esqueça de avisar, na verdade eu já esqueci, a habilidade desse maldito aí é um vapor muito quente. Olha aí, ó, eu falei que tinha alguma coisa agarrada na mão do gigante? Lá se foi o guerreiro de nível superior. Sinceramente, eu já não tô mais botando fé nesses guerreiros daí não. O Rie repara na queda do guerreiro, mas também percebe que tem alguma coisa atrás dele. Só que tem muita fumaça, não tá dando pra ver muito bem. É aí que o Rie sai da água, pedindo por uma roupa. Infelizmente, a dele se foi. Tempo depois, o Shuzo tá perguntando que explosão foi aquela. O Prota responde que foi aquele cara, ele tinha uma bomba de plasma. Ele tentou explodir tudo, inclusive o Prota junto. O Shuzo fala que isso é estranho, aquilo ali é crime militar. Não era pra ele ter uma bomba dessa. Mas além da explosão, o Shuzo fala que tinha um gigante no meio da fumaça. O Prota diz que não tinha não. Foi só a explosão. Com certeza ele deve ter visto errado. Claro, ele não pode contar o que realmente aconteceu. Se descobrirem a nova habilidade dele, seria um grande problema. Com tudo encerrado, a Yuli se despede, indo embora. Ela até pede desculpa ao Prota pelo incômodo. Ele diz que não foi nada e pede pra sua irmãzinha relaxar. Esse tipo de coisa acontece. Quem é que não se enfia numa caverna e acaba achando um monstro de alto nível? Depois, um guerreiro de alto nível. Depois, um gigante no meio da fumaça. Com o grupo indo embora, o Prota pergunta se o Shuzo não quer ir matar alguns monstros. Não preciso nem dizer a resposta, né? Porque o Shuzo é meio maluco da cabeça também. É aí que 3 dias se passam e agora eles estão na entrada do reino secreto. Deu pra farmar um bocado nesses 3 dias, então eles já estão satisfeitos. Só que chegando do lado de fora, algo chama muita atenção dele. Simplesmente já tem uma cidade gigantesca construída do lado de fora do reino. Só se passaram alguns dias e do lado de fora já tem uma grande cidade. Tem até cargueiro. Bom, tudo bem, né? Pro Prota fica até mais fácil de trocar os seus núcleos. Inclusive o núcleo do Jamus Fantasma ele pegou. O Prota pede desculpa pro atendente, ele acabou jogando tudo em cima da mesa. É que se ele não for rápido, eles vão acabar demorando. Só que a atendente responde pra ele não se preocupar, eles são bem profissionais. Isso era tudo que esse garoto queria ouvir. Já que eles são bem profissionais, ele vai botar tudo pra fora. Lá ele começa a entregar pra mulher vários sacos cheios de núcleos. Depois de um curto período de tempo, ele finalmente tira o último saco. Desesperada vendo o trabalho, a mulher pergunta se ele finalmente já terminou. Ele diz que sim, mas espera que ela calcule tudo logo. Ele precisa do dinheiro o mais rápido possível para comprar alguns remedinhos, sabe? Aqueles remedinhos de upar? É, esse aí mesmo. Com o passar do tempo, a cena muda pro centro de avaliação de medicina espiritual. Lá dentro tá uma bagunça. Algumas pessoas estão avaliando alguns materiais medicinais, só que eles são de baixo nível, mas também raros. Pois é, material para fazer remédio bom tá se tornando muito raro. O Prota entra, só que dessa vez ele vai vender o núcleo branco e o verde. Sim, pelo visto lá com a mulher ela só tava contabilizando. Lá é só a parte do imposto, que ela pega a parte dela. Aí o jeito que ele vai vender é com ele. Mas enfim, os verdes e os brancos já não funcionam mais pra ele, então ele vai vender tudo. Só que além daquela quantidade toda, ele também conseguiu alguns de nível 3, que são esses azulzinhos. E um verde, que não é tanto um verde assim, porque tem umas paradas douradas que é especial. Como a obra não quer perder tempo com essa parte da história, simplesmente é depositado 27 milãozinho na conta do Prota. Saindo, ele reflete que já vendeu os núcleos dos monstros. Agora vai faltar as medicinas espirituais. Só que nesse momento, um carro entra na frente dele. Esse aí é o Liu Chan. Ele é dono da farmacêutica Ping. Por um acaso do destino das fofoqueiras da rua, ele acabou sabendo que o Prota tem bastante material medicinal para vender. Ele tá disposto a comprar, e comprar por um bom preço. O Rie não gosta muito das notícias terem se espalhado tão rápido, mas tanto faz. Pelo menos agora ele consegue vender sem precisar pisar em canto nenhum. Com os materiais vendidos, o dono da farmacêutica vai embora. Só que antes, claro, ele depositou mais 7 milão na conta do Prota. Eita, homem do dinheiro! Na verdade não, eu tava iludido. O Prota diz que agora, com esse dinheiro todo, ele não consegue subir nem 10% da sua eficiência. Os seus modelos de habilidade estão cada vez mais exigentes. Isso tá atrapalhando bastante a melhorar a compatibilidade. Mas é aí que ele se lembra da solução de fazer isso sem precisar gastar muito dinheiro. As artes marciais. No exame de admissão, o Prota conseguiu derrotar King Zu usando somente o modelo de habilidade da Dimura. Só que isso nem se compara com as artes marciais. Então tudo que ele precisa fazer é aprender a lutar direito, sem ficar usando o cheat de Dimura.
Com isso em mente, o garoto sai correndo. Ele já tá no escritório do diretor lá da antiga escola dele. O diretor até põe um cafezinho na mesa pro Prota. Tá tentando ganhar o moleque na bajulação de todo jeito. Só que o Rie fala que não precisa, tá tudo bem. Na verdade, ele veio ali pra entregar um presente, um vinho medicinal que ele ganhou. O diretor fica encantado com isso, né? Quanto deve custar esse vinho medicinal? Claro, agora que o Prota fala realmente a verdade. Ele diz que gostaria de aprender artes marciais. Então será que o diretor não conhece ninguém que possa ensinar ele? Como ele ainda não entrou na universidade, ele só pode pedir ajuda ao diretor. Só que o diretor não entende muito o motivo, é melhor ele esperar. Já é certo que ele vai entrar na universidade. Fazendo os seus olhos encantadores, o Prota diz: pelo amor de Deus, me ajuda. Eu sei que eu vou passar, mas eu preciso ficar forte mais rápido. O diretor diz que tudo bem. Ele pode apresentar alguém pro Prota. Escutando isso, o Rie fica empolgado, até começa a bajular o professor. Já no dia seguinte, no período da tarde, o Prota tá recebendo uma ligação do professor. Ele diz que conseguiu alguém pra ensinar o Prota. Ele vai aprender artes marciais com a família Liu. A cena foi tão desesperadora pro coitado que a cena simplesmente mudou pros arredores da cidade de Yan. Lá tá um mano bem feliz com a sua mina na garupa. Mas é aí que alguém cola no rosto dele e manda ele tomar cuidado, tá indo bem rápido. Desesperado, o cara começa a xingar por conta do susto. Pra fazer essas macacadas, é claro que tinha que ser o Prota. Revoltado por estar sendo acompanhado por uma bicicleta, o cara acelera. O homem diz que não importa o quão forte o Prota seja, vai ser impossível alcançar ele. Aí vocês sabem, né? O nosso garoto não gosta de levar desaforo pra casa. Ele simplesmente ativa sua radiação e passa no modo turbo. Agora eu quero ver o carinha da moto pegar ele. Descendo da sua bicicletinha, o Prota finalmente chegou. Ele simplesmente tá observando a grandeza que é a família Liu. Os caras têm uma mansão gigantesca. Ele consegue até sentir seres extremamente poderosos com seu campo magnético. Finalmente alguém vem receber ele. Claro que é a nossa linda e bela Kingzu, que também é da família Liu. O Prota pergunta se ela tá triste em ver ele, mas ela diz que não. Então ele pergunta se ela ficou feliz. Ela simplesmente se vira, dizendo que só tá ali porque a mãe dela pediu. Então é melhor eles irem entrando. Chegando no salão principal da mansão, a Kingzu começa a chamar pela sua mãe, dizendo que o rei chegou. É aí que a mãe dela começa a descer as escadas. Essa daí simplesmente é a líder da família Liu, Qinlan, indomável e poderosa. Vendo essa mulher magnífica, o Prota fala que finalmente entende o primeiro-ministro Cao Cao, um ministro da China conhecido por ser pegador de casadas. Digamos que um homem incompreendido no seu tempo. Antes de continuar, a cena volta um pouquinho no passado, pro fim dos exames. Lá, Kingzu chega até sua mãe. Ela até tenta dizer algo, só que sua mãe diz que não precisa ficar nervosa. Tá, mas agora não precisa ficar nervosa, né? Bota um terrorzão na garota antes da luta e chegar agora que ela perdeu, tu vai falar que não precisa ficar nervosa? Mas enfim, ela diz que assistiu a luta contra o Rie. A performance da garota realmente foi ótima, só que a força do Rie que é muito grande. Então ela não precisa se sentir tão culpada. A garota confessa que fica mais aliviada com isso. Só que a mãe se levanta falando que o talento do irmão mais novo dela é limitado e por isso ele não pode seguir os passos da família Liu. Nessa geração, ela é a única que pode assumir com responsabilidade a família. Mas ela é uma garota linda, por sinal. Só que pelo pai dela ter morrido cedo, a família deles não possui um mestre marcial, o que não deu escolha pra eles, a não ser recuar pra cidade Yan. Se uma grande família vir e quiser casar com ela, ela não vai ter o direito de recusar. Isso também significa que a família vai deixar de existir e apoiará uma família mais forte. Então, pra evitar esse merdelê todo, a mãe pede pra que ela se junte com o Rie. Mas claro, pergunta o que ela acha. O Rie parece muito bom. Além disso, tem um talento incrível e parece um cara bem ambicioso. Então tem um grande futuro pela frente. Mas a filha também não precisa responder agora. Se ela quiser, pode apenas se dar bem com ele. Pelo menos por enquanto. É aí que a cena volta aos tempos atuais e o Prota tá se curvando. Diz ele que trouxe um presente pra ela. A Qinlan diz que o diretor falou que ele precisa aprender artes marciais. O Prota confirma, diz que é isso mesmo. A Qinlan diz que tudo bem. A Kingzu vai levar ele até o pavilhão das artes marciais. Como nada pode ser tirado de lá, ele deve passar o dia inteirinho naqueles livros. Só que ela avisa que tem 3 artes marciais supremas. Elas estão lá no fundo do pavilhão. Só que se ele pode aprender ou não, só vai depender dele.
O Protinha diz que entendeu, então ele gostaria de agradecer a família Liu por tudo isso. Só que tem um detalhe, quando ele agradece a família Liu ao invés da Qinlan, é como se ele estivesse fazendo uma promessa pra família. Isso é bom, né, pra eles, mas talvez não seja muito pro nosso garoto. Já nos corredores, a Qingzu e o Ire seguem junto. Percebendo que ela tá calada, o Ire pergunta por que a Qingzu tá evitando ele, mas ela diz que não tá. Só que é aí que ele se aproxima, perguntando se realmente ela não tá. A bichinha, coitada, cheia de vergonha, pula pra longe e pergunta por que ele tá se aproximando tanto. Por quê, né? Deixando as brincadeirinhas de lado, finalmente eles chegam na primeira porta. A Qingzu fala que essa parede é feita de pedra Huali. É uma pedra especial do Reino Secreto. Ela praticamente dissolve o ataque de qualquer pessoa. E escutando isso, é claro que o Prota pergunta se ele pode testar. Ela percebe que ele realmente deve ser meio maluquinho da cabeça, né, cara? Mas sem muito o que fazer, ela concorda. É aí que o maldito começa a preparar um soco. Vendo isso, a Qingzu até vira o rosto. Ela lembra que foi com essa habilidade que ele ficou batendo na cara dela. É aí que o homem dá-lhe um soco na parede. Todo mundo pensou que ia cair, né? Ou pelo menos fazer um belo do estrago, mas não, nem mexeu. A Qingzu morre de felicidade. Até mesmo o Ire tem que perder às vezes. Entrando na sala, a Qingzu fala que tá tudo bem dividido. As artes marciais estão divididas em movimento de corpo, defesa, treinamento, arte com espada e os afins. Só que tem um detalhe, o Prota não quer saber de nenhuma delas. Ele pergunta mesmo da arte suprema. Ela fala que fica na sala de pedra menor. Só que tem um detalhe, ele não vai conseguir compreendê-las em um único dia. Será apenas um pouco. É melhor ele começar pelo básico, né? Para depois ir pro avançado. Com o maior papo de Augustinho possível, ele pergunta se ela tá preocupada com ele. Ignorando o assunto, a garota diz que aquela sala protege as artes marciais mais valiosas da família. Pela cor negra, ele pode ver que a pedra é de extrema qualidade. A família Liu coleta pedras desse nível desde o bisavô da Qingzu. Isso tudo para não deixar ninguém entrar. Finalmente, na nossa frente está as 3 maiores artes marciais da família. Uma até se chama o Mal em Carne e Osso. A Qingzu diz que essas artes marciais não se aprendem olhando, e sim sentindo a marca que o criador delas deixou. Se ele não conseguir sentir, ou a marca do criador simplesmente não entrar em consentimento com os sentimentos dele, já era também, não aprende. Só que, como sempre, o Prota não liga pra teoria. Pra ele isso é perfeito. Ele quer mesmo é conhecer esse tal de o Mal em Carne e Osso. Claro que ele vai direto pra ela pra aprender. Só que tem um pequeno detalhe, ele percebe que não é um livro de artes marciais. É uma zaralhesca de uma estátua. Mas calma, tá tudo bem. Pra tudo tem seu jeito. Só que tem um porém, pra gente saber o que realmente vai acontecer, eu vou precisar que vocês deixem um like nesse vídeo, pelo amor de Deus. Só assim eu trago continuação. Por favor, dá essa moral, ajuda o amigo aqui. E em principal, se você gostou, por favor, comente. Eu preciso saber pra trazer uma parte 2. Mas é isso, sem enrolação, fui!